Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho falar para vocês do maior pregador que a Bíblia nos conta, nos fala, do apóstolo Shaul. É esse o nome dele, apóstolo Shaul, conhecido por Paulo. O nome em hebraico é Shaul. Esse nome Paulo foi inventado quando montaram a Bíblia. Se você entrar no YouTube e colocar o meu nome aí, irmão Márcio Reis, lá tem várias explicações sobre isso. Aí você vai ver bastante conteúdo. Os pregadores e pastores, os doutores da lei, eles não vão falar sobre isso para vocês, porque a palavra diz que só é revelado aos pequeninos. Em Atos 9:8, vamos ver o que está escrito. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. É isso que eu quero falar, sobre isso. Então, muitos pregadores, pastores, dizem que ele abriu jejum aqui. Não, ele não abriu jejum. Vou mostrar para você. Muitos pregadores dizem que Paulo abriu jejum para oração. Não. Ele foi arrebatado esses 3 dias, porque diz que ele ficou sem comer e sem beber. Vou mostrar para vocês. É que aconteceu, esse mistério que aconteceu do arrebatamento, ele relata em 2 Coríntios 12, 17. Vamos dar uma olhadinha. 2 Coríntios 12, 17. Vou mostrar aqui, volta um pouquinho. 2 Coríntios 12, 17. Né? Vamos ver aqui. 2 Coríntios 12, do 1 ao 7. Ele diz assim, se é necessário que me glorie, ele estava fazendo pregação, e o pessoal falando dele. Então ele falou, se é necessário que eu me glorie de alguma coisa, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa que me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que eu não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Tá vendo aí? Então, a humildade de Shaul, apóstolo Shaul, a humildade, ele colocou aqui, ele nem mesmo disse assim, então se eu vou me gloriar, eu me glorio disso aqui, fui arrebatado ao 3º céu, e nem por isso, né? Não, ele falou, conheço um homem que fora do corpo não, foi arrebatado ao 3º céu. Ele estava falando dele mesmo, que depois foi colocado um espinho na carne dele para ele não se exaltar. Não é verdade? Vamos prosseguir.
Então não estava em jejum, e sim arrebatado. E foi-lhe mostrado tudo. Nesses 3 dias de arrebatamento, foi-lhe mostrado tudo. O que era para acontecer desde o início até a ressurreição de Yahshua. Desde o início até a ressurreição de Yahshua. Veja bem, Shaul era doutor da lei de Moisés. Ele era doutor da lei de Moisés. Cumpria a lei, por isso perseguiu e matou muitos seguidores de Yahshua. Por causa disso. Porque ele cumpria a lei. Ao pé da letra. Eles não aceitaram o filho do Criador. Nem ele. Nem Shaul. Não aceitaram. Os judeus não aceitam até hoje. Você imagina a cabeça do apóstolo Shaul. A cabeça dele. Você imagina só. Doutor da lei. Não conhecia nada de Yahshua. Ter que pregar sobre Yahshua. Agora tu imagina. Vamos ver aqui o que diz em Colossenses 1, 26. Colossenses 1, 26. Olha só. O mistério que... Ele está falando, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre o gentil, isto é, Yahshua, a esperança da glória. Viu, hein? O mistério que não tinha sido revelado em séculos, em gerações, foi revelado ao apóstolo Shaul. E dali em diante... Então Shaul conhecia a lei de Moisés, certo? Mas essa lei foi cravada na cruz. Essa lei foi cravada na cruz. Não vale mais. Vamos ver em Colossenses 2,14. Olha só, essa lei não vale mais, porque ela foi cravada na cruz. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Quem fez isso? Yahshua. Nos libertou para a liberdade. Então, tudo o que Shaul aprendeu da lei não valia mais. Veja 2 Coríntios 3,6. Vamos ver? 2 Coríntios 3,6. Para você entender, para você ver. 2 Coríntios 3,6. A qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A velha não existe mais. Yahshua cravou na cruz. Não existe mais. De uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o mistério da morte gravado em letras em pedras, os 10 mandamentos, presta atenção. Se o mistério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, quando ele foi buscar do monte os 10 mandamentos, quando ele desceu, a face dele brilhava. Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, que hoje nós vivemos, ministério do Espírito, da liberdade, não da opressão. Porque se o ministério da condenação, olha só, o ministério da condenação, as ordenanças de Moisés e os 10 mandamentos, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Está vendo? Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória a que vivemos hoje. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, a nova aliança. Quando Yahshua, na Santa Ceia, ergueu o cálice, ele disse: esse é o cálice da nova aliança, que é derramado por vós. Lembra? Então, é isso aí. Então, tudo que Shaul aprendeu já não existia mais. Você está captando? Então, olha só.
Não vale mais as leis e os 10 mandamentos. É por isso que Yahshua levantou o cálice e disse aquelas palavras, né? Da nova aliança lá. Então, muitos ainda estão na velha aliança. Muitos ainda estão na velha aliança. Porque a velha aliança não vale mais. Na velha aliança, levando o povo à escravidão. Exemplo disso, quem cobra o dízimo está escravizando o povo. Quem cobra o dízimo escraviza o povo. E esse pessoal aí, ó, que não fala a verdade para o povo, vão cair em Gálatas 5. Eles vão cair em Gálatas 5. Depois dá uma olhadinha. Estão voltando à velha aliança. Entendeu? Então, se fosse um de nós, né? O apóstolo Shaul, doutor da lei de Moisés, antiga lei, antiga aliança, ele era doutor dela, então perseguiu os apóstolos de Yahshua. Por quê? Porque ele acreditava nos 10 mandamentos, só que eles não souberam fazer a conta das gerações, porque a palavra mostra certinho quando era para vir o Messias, quando era para vir o libertador, o Salvador. E eles não souberam fazer essa conta. Então, quando ele veio, não acreditaram nele, Yahshua, não acreditaram em Yahshua. Então o povo sofria opressão. E todas as leis e ordenanças, inclusive os 10 mandamentos que eu li para vocês aqui, em 2 Coríntios 12, 1 ao 7, ela foi cancelada. A nova aliança que Yahshua nos deu não tem opressão. Não tem opressão. E quando hoje em dia, quando eles cobram o dízimo, eles oprimem o povo. Por quê? Se você não der o dízimo, você é ladrão. A Bíblia diz que você não entra no céu, porque ladrão não entra no céu. Você está roubando a Deus, roubando a Yahweh. Isso não existe, irmãos. Antigamente, o dízimo era agricultura e pecuária. Agricultura e pecuária, e para sustentar a 13ª, tribo, que era a tribo de Levi. Aí o Yahweh falou para eles assim, em Deuteronômio, falou, em Números, falou assim, vocês não contam a 13ª tribo, que é a tribo de Levi, que eles vão trabalhar no templo, mas vocês têm que sustentar eles. Vocês ganharam herança, eles não. Então, você arrecada 10% de toda a agricultura e pecuária e leva para o templo, para sustentar eles. E os órfãos, as viúvas e os necessitados. Entenderam? Era isso que era para eles fazer. Mas, eu quero falar outra coisa para vocês. Yahshua, ele não dava dízimo. Como assim, irmão? Yahshua nunca deu dízimo. Por quê? Porque ele era carpinteiro. Dízimo não é dinheiro. Dízimo era alimentação. Mas hoje nós não vamos dar batata, levar lá no altar batata, vamos levar a plantação lá no altar. É claro que não. Né? Hoje, essa lei aqui que foi dada à tribo de Israel, Malaquias 1, diz sentença dada pelo profeta Malaquias, a quem? A tribo de Israel. Não é para os Estados Unidos, não é para a França, não é para o Brasil, não. A tribo de Israel. Essa sentença foi dada para ele. Então todo o livro de Malaquias foi uma sentença dada ao povo de Israel, que não cumpriram as leis de Moisés. Nenhum cumpriu, só quem cumpriu foi Yahshua. Nenhum deles cumpriu. Por isso que essa sentença, toda aquela lista de bênçãos e maldições que tem em Deuteronômio, a lista de maldições veio para cima de Israel. Toda ela. Então por isso que daí veio aqui, Malaquias. Sentença dada, Malaquias. Veio dar a sentença. E a sentença foi, devolve o dízimo. Foi falado que era para vocês e não estão fazendo. Toda essa sentença veio para cima deles. Entende? E eu provei para vocês aqui na palavra que o apóstolo Shaul foi revelado tudo a ele,
esses 3 dias, ele foi arrebatado. Se fosse... Ele não sabia nada de Yahshua, nada. Não acreditava nele. Então, se fosse um de nós, já ia correndo querer saber alguma coisa dos discípulos. Quem era Yahshua? Como ele fazia? O que ele fazia? O que ele fez? Não. Foi revelado tudo a Shaul. Por isso que ele já foi pregar. Saiu dali e já foi pregar. Não fui lá correndo querer conhecer os discípulos. Não. Os discípulos ficaram assim, ó, fichinha perto dele. Porque foi revelado tudo a ele. A Shaul. Tudo. Ele foi pregar, depois de 3 anos pregando, 3 anos, ele foi para Jerusalém e só conheceu um dos apóstolos. Um só, Tiago. Depois voltou para pregar de novo. Depois de 14 anos veio uma revelação para ele. Aí ele teve que se reunir com todos eles, os apóstolos. E é o que está em Atos ali, Atos 1, 2. Daí ele aqui, ó, em cima dos apóstolos. Porque eles não queriam que os gentios, que essa graça alcançasse os gentios. E Paulo chegou e aqui, ó, em cima deles. Eles compreenderam. Pedro compreendeu. Entendeu? Então, essa revelação do apóstolo Shaul, eu quis trazer para vocês. Amém? Que Yahweh abençoe você e sua família.